Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a apostasia, sobre esses tempos que nós estamos vivendo, onde a igreja parece estar entrando em decadência, onde a gente percebe um esfriamento, uma mudança de mente para pior, onde as pessoas estão se perdendo na cultura, estão se perdendo na moral, estão se perdendo na dignidade, estão se perdendo na fé, esfriando, indo para um lugar longe do Senhor e da santidade. E eu estava pensando um pouco sobre esse tema porque eu estou fazendo teologia e estudando a história da igreja primitiva e o contexto histórico de lá para cá, algumas coisas têm se repetido. Por exemplo, essa questão da apostasia. Quando Jesus vem, ele pega ali uma igreja em decadência, uma religiosidade onde havia muita mistura política, havia ali um afastamento da fé. E o Senhor vem, Jesus vem, e nesse momento que ele vem, que ele vai, ele deixa o Espírito. E aí há uma movimentação no corpo, que antes era Israel, agora é a igreja. E há essa movimentação de santidade, de conversão, onde até mesmo os sacerdotes precisaram se converter a Cristo. Até mesmo aqueles mestres da lei precisaram se converter. Há uma nova configuração e muda tudo. E Jesus restaura a ideia daquilo que eles vinham vivendo, daquela religiosidade que eles vinham vivendo. Jesus, então, restaura essa ideia. E aí a gente tem o Novo Testamento, tem ali a igreja de Atos, que é a igreja primitiva, que é a nossa referência. E então a gente vai vendo no contexto histórico que passaram-se mais alguns anos e novamente a igreja começa a cair em decadência. E começa a vender a fé e começa a acontecer diversos fatores que levam a igreja e os seus líderes à decadência. De novo, como aconteceu antes da igreja primitiva, quando Jesus vem, onde os seus líderes estavam, muitos deles corrompidos, vivendo na hipocrisia e muitas coisas mais que a gente já conhece. Aí de novo isso acontece no futuro, aí então vem a reforma protestante. Essa reforma ela visa trazer as pessoas mais perto de Deus, mais perto do conhecimento da Bíblia, onde ali, quem estuda profundamente percebe que antes, se as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas começam a ter acesso. E há uma busca para voltar à santidade, voltar à simplicidade, voltar à ideia da igreja primitiva, que é aquela que Jesus deixou as orientações que nós temos no Novo Testamento, que é aquilo que parte do princípio de quando Jesus vem e começa a ensinar a nova configuração que se instaurava na terra, que vinha para restaurar a terra, a moral e os princípios e a forma de enxergar a fé. A forma de ver a fé, a ideia de Deus original. E aí, passando de novo para isso, aí nós olhamos agora. Esse é um terceiro contexto. É como se tivesse assim, a história se repetindo de forma cíclica. E novamente, muitos líderes caem em decadência. Novamente o cristianismo moderno está se perdendo e começa a ouvir e a gente começa a ouvir um burburinho daqui, um burburinho dali, de líderes entrando em conflito e afirmando para a busca de santidade e parece assim que está tudo perdido. E aí a gente vê que alguns líderes que decidem andar em santidade começam a surgir, começam a falar e novamente começam a falar sobre a vinda do Espírito. Nós vemos a vinda do Espírito, presta atenção, eu vou voltar um pouco aqui. Nós vemos essa vinda do Espírito quando Jesus vai, e aí desce o Espírito e movimenta toda a igreja, e ela começa a se expandir, o evangelho começa a se expandir por várias cidades. Depois volta a decadência da igreja, e aí vem com a reforma. Eu acredito que se você tem acompanhado um pouco da história da igreja, você vai se lembrar que houve um período depois de um grande derramar de avivamento. Creio que você já ouviu falar dos heróis da fé, e começa um movimento não só aqui no Brasil, mas no mundo, de avivamento, e voltando à fé, voltando à essência bíblica, voltando a coisas que o Senhor deixou, coisas que estão escritas
na Bíblia e as pessoas começam a se voltar para isso, os líderes se voltar para isso e o mover do Espírito Santo. E aí, agora, nesse nosso mundo contemporâneo, cristianismo contemporâneo, onde de novo a gente vê essa decadência de líderes, de pessoas, que há uma abundância de pecado, nós começamos a entrar num desânimo, sabe? E há muito converseiro na internet, muitas críticas, muitas religiões criticando e brigas e escândalos. E você fala, começa a pensar, a igreja está perdida, o mundo está perdido, Jesus precisa voltar. De fato, Jesus precisa voltar. E é o que vai acontecer, eu creio que não muito tarde. Mas toda vez que na história da igreja houve um período de decadência, um período de falta de santidade, de apostasia, de heresias, tal qual está surgindo agora. Houve lá atrás, logo em seguida a igreja primitiva. Depois houve de novo, mais para frente na história, e nós estamos vendo uma chuva de heresias acontecendo. E aí os cristãos começam a comentar sobre um desespero, sobre a igreja tá perdida. Só que nós esquecemos de olhar para o Criador, aquele consumador que sabe todas as coisas e que é soberano. Isso não é novo para Deus. O que nós estamos vivendo não é novo para Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com essa apostasia que é necessário, com toda essa corrupção humana, com tudo isso, essa decadência que está acontecendo, que eu creio que é necessário acontecer, vai vir um grande derramar do Espírito Santo. Um grande avivamento sobre a terra. E creio que pouco antes da vinda de Jesus. Onde o Senhor vai chamar as pessoas para a santidade. Muitos estarão tão indignados com a decadência da igreja, com a decadência da humanidade, que vão estar sedentos por justiça, sedentos por santidade, vão estar cansados de mentira, de corrupção, de engano, de lobos devoradores, que vão buscar em Deus, vão começar a correr atrás do simples, eles vão começar a buscar a referência que Jesus deixou. Porque se você bem pensar e você dentro de você tiver uma indignação santa, você já deve ter desejado isso. Desejado aquele início, a igreja de Atos, você já deve ter desejado a simplicidade que Jesus ensinou. Porque eu também sinto isso no meu coração, quando eu olho para tudo e vejo a decadência da humanidade. E nós vemos então todo o cenário da vinda de Jesus começando a se formar. Ele está se formando. Há uma grande decadência. Eu de novo estou usando essa palavra porque ela é forte. Ela é forte não só no contexto religioso, de líderes, como de pessoas cristãs que vão à igreja, mas vivem uma vida de mentira, mas também da humanidade. E todos estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho de todos os lugares. A Bíblia está em todo lugar. E nós podemos ver que há uma grande ação do Espírito Santo. E eu creio que ela vai se intensificar. O Senhor Jesus vai nos dizer que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, porque são os doentes que precisam, sabe? E quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Que são aqueles perdidos que precisam. Então essa grande apostasia que está acontecendo, na verdade, está se formando um grande terreno fértil para a ação do Espírito. Está se formando um cenário para que o Espírito mova essa indignação até naqueles que não são cristãos. Porque as pessoas começaram a muito se indignando pelo que está acontecendo no mundo. Pessoas que não creem em Deus, ateus, pessoas que estão perdidas, elas, assim, perdidas que eu digo no engano, elas começam a se indignar com as mentiras, com tanta conversa que tem na internet, com tanta gente ensinando tanta coisa, tanta heresia, tanta mentira, tanto falso profeta, tanta gente querendo só lucrar em cima das pessoas. E muitos já estão tendo essa indignação santa. E isso é um caminho para o Senhor vir agir, porque elas começam a ter sede da verdade. A partir da indignação, vai ter a sede da verdade, a busca pela verdade, o desejo do conhecimento de Deus, o desejo do conhecimento da verdade. Até quem não conhece o Senhor vai querer saber a verdade. Por quê? Porque as coisas vão perdendo sentido. Pensa bem. Como está o mundo hoje, não faz sentido o que está acontecendo. Para onde a gente está indo, a tecnologia, onde ela vai.
Agora a inteligência artificial que está tomando conta de tudo é absurdo e assustador. Só que nós não podemos ter medo, porque isso está tudo no controle de Deus. Ele sabia de tudo, ele planejou tudo. E como o próprio Jesus disse, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Então não se preocupe, não perca a esperança na igreja, não perca a esperança nas pessoas e nem mesmo nos líderes. Eu sei que há muita corrupção e muito engano, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé no Criador, naquele que sabe todas as coisas, que tem tudo organizado. Não cai uma folha da árvore sem que ele saiba. Então, Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus não perdeu o controle de nada. Quando você vê catástrofes, quando você vê coisas ruins, terremotos e tanta coisa, sabe, tanta coisa terrível acontecendo, esse é o cenário propício para que as pessoas tenham sede e busquem ao Senhor, porque essa vida terrena, ela vai passar rapidamente. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba para mim, acaba para você. O que vai sobrar para nós é a eternidade, ou no céu, ou no inferno. Para onde é que a gente vai? É com isso que nós devemos nos preocupar. Mas confiar no Senhor, que Ele tem o controle. Não perca a esperança e a fé no ser humano, nas pessoas e no que Deus é capaz de fazer no ser humano. Porque o poder está no Senhor. Ele pode transformar quem Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser, usar quem Ele quiser. E aqui também eu quero te chamar a atenção para um ponto muito importante, para quem já se conhece, já se representa o Senhor, já se entende como um representante de Deus, como sacerdote, como igreja do Senhor, como corpo. Nós, como corpo, precisamos nos movimentar. A Bíblia diz que a terra, a criação clama a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? A terra ao nosso redor, a criação, tudo está esperando os filhos de Deus se manifestar. Quanto mais rápido ou quanto mais eficazes nós formos nas nossas vocações, nos nossos chamados, naquilo que o Senhor nos chamou para ser, quando a gente se parece com Jesus, todas essas coisas que a gente se posiciona no Senhor, apressa a vinda de Jesus, apressa a restauração de todas as coisas. Porque é nós que recebemos a vocação de evangelizar o mundo, de evangelizar a terra. O Espírito Santo convence o ser humano. O Espírito Santo vai lá e convence aquela palavra que foi derramada no coração de alguém. O Espírito Santo promove situações, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E onde a gente não alcançar, descansa, porque o Senhor é suficiente para tocar lá, através de alguém, através das nossas orações, porque onde você não alcança com as suas mãos e com a sua voz, a sua oração alcança. Então, se você tem uma missão muito grande, evangelizar o seu redor. De repente o seu ID é o seu redor. E depois disso ainda você tem a missão de orar pelas nações da terra. Orar por os lugares onde a palavra ainda não chegou, onde não alcançou. Nós temos uma missão. Então não desista, não desanime, não baixe a guarda. Não olhe para a situação agora e comece a descartar todo mundo. Não descarte todo mundo, não descarte os líderes, não descarte os irmãos, não descarte os fiéis, não descarte os cristãos. Porque um errou com você, porque alguns erraram com você, porque alguns mentiram, porque alguns foram lobos devoradores, porque alguns foram falsos enganadores. Você não pode descartar todo mundo. Isso já acontecia na época de Jesus. Não é novo para Deus, não é novo. Não é de agora. Isso houve lá atrás, na igreja primitiva. Depois isso houve de novo, pouco antes da reforma. E ainda há. E talvez agora esteja de uma forma muito intensa, mas a gente não pode abaixar as guardas e desanimar. Deus está no controle. Deus sabe o que está acontecendo, tudo. Não é novo. De novo, não é novo para Deus. Talvez seja novo para mim e para você, porque nós estamos vivendo nesse tempo. E às vezes nós não sabemos como lidar com tudo isso. Mas nós não podemos perder a fé. Nós precisamos nos posicionar como igreja para que nós possamos estar alinhados e fazer parte daquilo que o Senhor fará na terra. Mas é uma esperança que nós temos, é a vinda de Jesus. E não olhe para o caos pensando que o caos é o fim de tudo, mas é o início das coisas. É nesse momento de grande apostasia, de muitas heresias, de decadência humana,
que venha um mover do Espírito para restaurar, para aparecer, para tocar naqueles que são do Senhor, para separar, sabe, o rebanho. É nesse momento que o Espírito vem e toca naqueles que têm sede e fome, desperta naqueles que estão na dúvida, desperta naqueles que estão com uma indignação santa sobre a terra, indignação santa sobre a corrupção ou sobre a decadência. E ele vem e pega essa indignação e começa a ministrar no coração dessas pessoas através dos filhos de Deus, através das palavras liberadas, através da nossa oração que está lá no céu, clamando no trono de Deus. Aí o Espírito Santo vem e atua no coração dessas pessoas que estão carentes, necessitadas pelo Senhor, com sede. Talvez tenha alguém com sede do Senhor do seu lado, mas ela não fala de Jesus, ela não fala do Senhor porque ela não o conhece, porque ela não entende. E talvez ela até conheça um pouco e fale um pouco de Jesus, até fale que ela serve o Senhor, mas talvez ela não conheceu como você conhece. E essa pessoa que está do seu lado, ou que está no seu trabalho, ou que está na sua igreja, precise de você. Talvez ela esteja com sede e não tem ninguém para dar água, para dar comida. Então a igreja precisa aproveitar esse tempo que estamos vivendo e que vamos viver para alimentar e saciar a sede de pessoas com a palavra, com o evangelho de Jesus Cristo, porque ele está voltando. Evangelize, falando da obra da cruz. O discipulado, o cuidado, vem depois, conforme o Espírito Santo vai te direcionar. Quem vai dizer o que fazer é o Espírito Santo, mas se mova e não perca a esperança nas pessoas. E para você que talvez está indignado com a igreja, indignado com tudo ao seu redor, com o mundo que está cansado, que quer desistir, que não quer mais saber de ser crente, para você que não quer saber mais de ir para a igreja, não quer saber de ser crente, eu tenho uma palavra para você. Deus não perdeu o controle. Deus sabe tudo que está acontecendo, ele está vendo. Isso não é novo para Deus. É uma repetição da história o que está acontecendo. E que fique claro uma coisa para você. A apostasia, as heresias e isso tudo que você está vendo é um campo fértil para o Espírito Santo atuar na sede de quem quer justiça, na sede de quem quer a verdade, porque quem busca a verdade vai encontrar. Quem busca justiça vai achar. Seremos saciados. Então, que você não perca a fé. Que Deus abençoe a sua vida, você seja ministrado nessa palavra. Que você se levante hoje, se posicione. Saia dessa mornidão. Saia desse desânimo. Saia dessa falta de esperança. Sabe? Dessa decepção que talvez você esteja com as coisas ao seu redor, com a igreja ao seu redor, seja com quem for ou com o que for. Que você se posicione e saiba que se você tem uma aliança com o Senhor, você é filho de Deus. E como filho de Deus, a terra espera a sua manifestação. Que você se mova e que você faça parte daquilo que o Senhor fará na terra e será lindo, será grande. O Senhor Jesus está para voltar. Amém? Que Deus abençoe sua vida.